Oi, galerinha do 7º ano, tudo certinho com vocês? Hoje, então, aproveitamos a nossa segunda videoaula do nosso material do terceiro bimestre, a apostila volume 3, né? Estamos lá na unidade 9, colonização espanhola e colonização inglesa nas Américas, certo? Então, antes de nós começarmos, a prof começar a explicar o conteúdo, a gente vai fazer a correção da atividade que eu deixei para vocês na semana passada, certo? A prof deixou uma atividade para vocês, a prof vai colocar na atividade, tá aqui, ó. A prof deixou a atividade para vocês, que era a atividade da página 7 e da página 8, falando da colonização espanhola na América, certo? Então, nós temos aqui um fragmento de um texto, certo? E depois as perguntas desse fragmento. Olha o que fala o fragmento. Deus criou todas essas gentes infinitas, de todas as espécies, muito simples, sem finura, sem astúcia, muito obedientes e muito fiéis aos seus senhores naturais e aos espanhóis a que servem. São muito aptos a receber a nossa santa fé católica, a serem instruídos em bons e virtuosos costumes, tendo, para tanto, menos empecilhos que qualquer gente do mundo. E tanto que começaram a apreciar as coisas da fé, né, são inflamados e ardentes por sabê-los entender. E assim são também no exercício dos sacramentos da igreja e no serviço divino que até os religiosos necessitam de singular paciência para suportar. Sobre esses cordeiros tão dóceis, os espanhóis se arremessam no mesmo instante em que os conhecem. E como lobos, como leões e tigres cruéis, famintos de 40 anos para cá, e ainda hoje em dia, outra coisa não fazem ali senão despedaçar, matar, afligir, atormentar e destruir esse povo com estranhas crueldades. Carlos Figueiredo é quem escreveu o texto. Vamos lá. Aqui, então, é o Bartolomeu de las Casas, que é um frei que viveu na América. Ele ficou conhecido por denunciar a violência. Então, era um frei e ele denunciava a violência com que os espanhóis tratavam os nativos, os indígenas. Vocês lembram que nas videoaulas de revisão, a prof falou sobre 3 principais grupos nativos aqui na América espanhola: incas, maias e astecas. Eles foram totalmente destruídos pelos espanhóis. Os espanhóis sempre se sentiram superior. Eles não respeitavam a cultura deles. Então, olha só. Número 1. Como Bartolomeu de las Casas descreveu os ameríndios? Ameríndios são os nativos. Ele diz que eles são simples, sem astúcia, ou seja, espertos, né? E finura. Eles são obedientes, eles são fiéis. Ele diz que esses nativos são obedientes e são fiéis, são dóceis, são tranquilos. Na verdade, gente, não eram tão dóceis e não eram tão tranquilos, né? Houve enfrentamentos, sim, né? Ou seja, é claro que os nativos não aceitaram tudo, não aceitaram ser explorados e não fizeram nada. É claro que é óbvio que houve enfrentamento entre eles, né? Mas aqui o Bartolomeu, que aqui é uma interpretação do texto, né? Número 2. De que maneira o comportamento dos espanhóis foi descrito? Como tigres, como cruéis, como lobos que vêm e destroem tudo, né? Ou seja, eles não respeitavam a cultura dos nativos. Número 3. Com base em seu entendimento do texto, o comportamento dos espanhóis em relação aos nativos era justificável para o autor? Por quê? Não, ele não justifica a crueldade dos espanhóis, até porque ele fala que os
indígenas são dóceis, são obedientes, ou seja, eles não precisavam tratar os indígenas daquela maneira. Certo, gente? Muito bem. Aqui está a correção, então, da atividade que a prof deixou para vocês. Agora, nós vamos falar da colonização inglesa na América. Ou seja, nessa unidade, nós temos dois tipos de colonização. A colonização inglesa e a colonização espanhola. Falamos primeiramente da colonização espanhola, ou seja, os espanhóis dominando o nosso território. Agora nós vamos falar dos ingleses. A Inglaterra, ela vai se tornar lá no século XIX o país mais poderoso do mundo, certo, gente? E como é que foi essa colonização inglesa na América? Qual era o território que os ingleses dominaram ou que eles exerceram seu poder? Então, para a gente poder entender, a Inglaterra, tá, gente, passou por inúmeras transformações. E uma delas era o estabelecimento de uma nova religião na Inglaterra, chamada anglicanismo. Nas revisões que a prof fez com vocês, nós fizemos uma revisão falando do surgimento de novas religiões que não eram católicas na Europa, né? A gente sabe que a religião católica ela era predominante, ou seja, a maioria dos europeus, né, eram cristãos católicos. Lá no final do século XV, início do século XVI, nós vamos ter a chegada das religiões chamadas protestantes, que protestavam contra a Igreja Católica. Nós falamos do Martinho Lutero, que foi o primeiro, o corajoso, né? Ele era um padre da Igreja Católica e que escreveu 95 teses contra a Igreja Católica, certo? Ou seja, ele se manifestou contra a Igreja e aí fundou o luteranismo. Além do luteranismo, nós vamos ter o calvinismo e na Inglaterra o chamado anglicanismo, que também era uma religião protestante e se tornou a religião oficial na Inglaterra. Significa dizer que todos aqueles que não eram anglicanos começaram a ser perseguidos dentro da Inglaterra. Ou seja, eles tornaram uma religião oficial, mas todos que não seguissem essa religião eram perseguidos. E lá na Inglaterra, também, além do anglicanismo, havia alguns problemas da questão da falta de terra, das precárias condições, falta de emprego, e eles começaram a perceber que se viajassem e que se fossem para o chamado Novo Mundo ou para a Nova Inglaterra, eles teriam uma vida melhor. Então começou a acontecer uma migração de ingleses para a Nova Inglaterra, que seria na América. Prof, onde é isso hoje? Nos Estados Unidos. O território como nós conhecemos hoje, como Estados Unidos da América, foi colonizado por ingleses. Isso mesmo, galerinha, por isso que o inglês é a religião, por isso que o inglês é a língua oficial dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi formado pelos ingleses. Então, eram ingleses que estavam fugindo da perseguição religiosa da Inglaterra ou que queriam uma vida melhor, certo? Então, eles saíam da Inglaterra, lá da Europa, atravessavam o oceano para chegar na Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra deles é hoje o que nós conhecemos como território dos Estados Unidos. Então, eles saíam de lá e vinham para esse novo mundo em busca de uma vida melhor, em busca de melhores condições de trabalho, moradia e, principalmente, liberdade religiosa. Então, prof, qual é a principal diferença entre a colonização espanhola e a colonização inglesa? A colonização espanhola foi uma colonização de exploração. Os espanhóis exploravam os países latino-americanos. Eles queriam matéria-prima, eles queriam minério, eles queriam ouro, eles queriam prata, eles queriam explorar os nativos. Já
os ingleses, a colonização inglesa é diferente, galera, porque eles não vieram para explorar. Eles vieram para o Novo Mundo para colonizar, para ter uma vida melhor. Então, na região que nós conhecemos como Estados Unidos, a colonização não foi de exploração. O tipo de colonização lá é de povoamento. Então, olha só, colonização da América do Norte ou da América Inglesa é de povoamento. Eles povoaram aquela região. O objetivo não era explorar e ir embora, explorar e voltar para a Inglaterra. O objetivo era ter uma vida melhor nesse novo mundo. Era fugir das perseguições religiosas, ou seja, terem liberdade de professar a sua fé, a fé que eles quisessem, correto? E também melhorar a sua condição de vida. Olha só, eles fundaram 13 colônias. Então, por isso que a gente tem o nome de Estados Unidos da América. Porque eles eram 13 colônias que eles se uniram, formando depois os Estados Unidos da América. Certo? Então, o território que nós conhecemos como Estados Unidos eram 13 colônias que pertenciam a quem, galera? Não esqueçam, que pertenciam à Inglaterra, certo? Só que existem diferenças entre as colônias do norte e as colônias do sul. A galera que mora aqui no norte tem características diferentes da galera que mora aqui no sul, tá? Por quê? Primeira diferença, o clima e o solo. Aqui no sul, tanto o clima quanto o solo era propício, principalmente o solo, para a agricultura. Aqui no norte não rolava muita agricultura. Como não rolava muita agricultura aqui no norte, a galera do norte começou a fabricar produtos, a comercializar. Então, o comércio, as manufaturas, que são o início das fábricas, começam a se organizar no norte. Enquanto no sul, eles vivem do quê? Da agricultura, certo? Então, a estrutura era diferente. Certo? Nós vamos ter aqui, ó, as colônias do norte e as colônias do sul, certo? Olha só. As colônias do norte e as colônias do sul se estruturaram de maneira diferente. Com a organização fundamentada na pequena propriedade e no abastecimento do pequeno mercado interno, os colonos do norte estabeleceram uma sociedade independente da metrópole inglesa. Ou seja, a galera do norte ela era mais independente, ela não dependia da Inglaterra, eles comercializavam, eles fabricavam os produtos, eles tinham um comércio interno, eles faziam um comércio também com a África, certo? Chamado comércio triangular. Então, aqui nas colônias do norte também, a mão de obra é uma mão de obra livre, assalariada, certo? Eles têm um salário, né? Olha só, tratava-se de uma situação diferente dos colonos do sul, que predominavam as grandes propriedades e eram necessários muitos trabalhadores. Então, aqui no sul, eles viviam do quê? Da terra, da agricultura. São grandes fazendas. Chamamos as grandes fazendas de grandes latifúndios. Grandes extensões de terras são chamadas de grandes latifúndios, tá? Onde a mão de obra precisava de muita gente para trabalhar. E aí a mão de obra é diferente das colônias do norte. Enquanto nas colônias do norte a mão de obra é livre, a mão de obra é assalariada, nas colônias do sul a mão de obra é escrava, certo? Então, nas colônias do sul, a utilização da mão de obra escravocrata, a mão de obra escrava, certo? Ou seja, dessa forma, utilizava a mão de obra escravizada, que se estabelecia na colônia por meio do tráfico de escravos. Então, era muito comum, né, o tráfico de escravos ali. Então, aqui eles plantam muito, principalmente o algodão, tá, galera? Então, olha aqui, ó, no sul, nós temos mão de obra escrava, grandes latifúndios, grandes extensões de terra. Aqui no sul, o comércio não é interno, certo? Não é entre eles. O que é o comércio interno? É dentro dos países, dentro do país.
que é o comércio interno no nosso país? É o comércio que rola entre os estados brasileiros, ou municípios, enfim. O que é o comércio externo? É o comércio realizado com outros países, o que nós chamamos de exportação. Então, nas colônias do Sul, o comércio é externo, é exportação, eles só exportam os produtos. Eles mandam os produtos para outros lugares. Enquanto nas colônias do Norte, o comércio é interno, é entre eles, certo? Então, no Norte, o solo não é propício, então não tem a prática de agricultura em grande escala. Eles praticam agricultura, sim, mas são pequenas propriedades. É o que eu preciso para que eu possa sobreviver, certo? É o que a gente chama de policultura, é o cultivo de vários tipos de alimentos. Aqui no Sul, não. Eles cultivam um único tipo de alimento em grande escala, ou seja, em grandes proporções, para conseguir vender esses produtos, para conseguir exportar esses produtos para outros países. Certo, gente? Olha só. Essa galera que mora aqui, ó, que vem morar aqui na América, eles começam a entrar no interior. Eles começam primeiro no litoral, percebam, que a primeira ocupação é no litoral. Depois vão ampliando suas terras, né? E aí eles vão ter contato com quem? Com as populações nativas também, com as populações indígenas. No território que nós conhecemos como Estados Unidos, também tinham grupos nativos, também tinham grupos indígenas. E esse contato com os indígenas não foi nada bom, tá, gente? Esse contato com os indígenas não foi nada positivo. Também houve um grande massacre das populações nativas, das populações indígenas, certo, gente? Olha só, essa imagem aqui era importante. Olha só. Essa obra é o Dia de Ação de Graças dos colonos norte-americanos. Quem são esses colonos? Os ingleses. Ó, a imagem mostra os colonos fazendo o quê? Desenvolvendo suas próprias tradições. Agora, eles não estão na Inglaterra. Eles não precisam seguir a mesma fé dos ingleses. Eles têm liberdade religiosa. Lembrem-se, por que os ingleses vêm para cá? Para ter liberdade religiosa e para ter uma vida melhor. Olha, aqui nós vamos falar também da educação das colônias inglesas na América, que tem algumas características diferentes. Olha só. Vamos lá. Olha, educação e religião às colônias inglesas na América. Uma das reivindicações de Martinho Lutero ao Papa, que era nas 95 teses, era a interpretação da Bíblia. Reivindicação incorporada entre algumas comunidades que migraram para a América. Então, esses migrantes, esses ingleses que vieram para a América, que vieram para a Nova Inglaterra, vieram para esse novo mundo que nós conhecemos hoje como os Estados Unidos, eles tiveram a possibilidade, então, de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, certo? De ter o letramento, né? Ou seja, de estudar, de ter essa possibilidade que eles não tinham na própria Inglaterra. Então, nas colônias, o índice de analfabetismo ele era muito menor comparado com os ingleses. Lá na Inglaterra, só quem estudava é quem tinha poder aquisitivo. Aqui nas colônias, eles propiciavam a educação para quase todos, não podemos dizer que era 100%, obviamente, mas, comparados com a Inglaterra, o índice de analfabetismo ele era muito menor, porque eles tinham essa possibilidade que na Inglaterra não existia. Certo, galerinha? Então, é o seguinte, vou deixar a atividade para vocês fazerem para a próxima aula, que a prof vai fazer as correções na nossa próxima videoaula. O que é importante entender, né, desta unidade, que a colonização na América houveram de duas maneiras. A colonização espanhola e portuguesa, que é muito parecida, que é um tipo de colonização de exploração, que o que se quer aqui no Brasil, o que se quer na América Espanhola, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, é retirar a matéria-prima, ou seja, eles querem minérios, eles querem ouro, eles querem prata, eles querem explorar esses territórios.
E na América Inglesa, a colonização foi de povoamento, ou seja, os ingleses saíam da Inglaterra buscando uma vida melhor. Os ingleses saíam da Inglaterra para ter liberdade religiosa. Eles não vinham para cá para explorar essas terras, eles vinham para cá para colonizar, para povoar, para ter uma vida melhor. E é importante a gente lembrar também que as colônias, ou seja, o território que nós conhecemos como Estados Unidos, eles foram divididos em 13 colônias. E essas 13 colônias, nós temos as colônias do Norte e as colônias do Sul. As colônias do Norte, o solo não era propício para a agricultura. Então, o que se desenvolveu lá? Manufaturas, que são as precursoras das pequenas empresas. Tem divisão de trabalho, produzo, vendo, tem um comércio interno muito forte. A mão de obra é o quê? Livre. A mão de obra é o quê? Assalariada. Certo, galerinha? Já nas colônias do Sul, o solo e o clima é propício para a prática agrícola, então eles vão produzir, né, principalmente o algodão. E a produção do Sul é em grande escala, ou seja, é uma produção em grandes extensões de terras, que nós chamamos de latifúndios, grandes extensões de terras, grandes latifúndios. E essa produção agrícola era voltada para onde? Para o comércio interno? Não, para o comércio externo, para a exportação. Então, isso também não pode, a gente não pode esquecer. Outra coisa importante é saber que nas colônias do Sul nós temos o que é mão de obra escrava, enquanto nas colônias do Norte, mão de obra assalariada. Essas são as principais diferenças das colônias do Norte, das colônias do Sul, no território que nós conhecemos hoje como Estados Unidos da América. Certo, galerinha? Vou deixar a atividade, semana que vem a gente volta, faz a correção e continua as nossas aulas. Um beijo no coração de vocês.